Na aula de hoje, nós vamos começar a conhecer um pouco sobre as propriedades coligativas. Tá? Então, nós estudamos no assunto passado sobre soluções. Né? Nós vimos que existe um soluto e existe um solvente. E a partir do momento que ela vira uma solução, que é aquele momento que eu adiciono o soluto no solvente, algumas propriedades do solvente se modificam. E aí, essas propriedades que se modificam são propriedades coligadas. Então, mudou uma, vai mudar consequentemente as outras também, tá? Então, a gente vai conhecer essas propriedades que se modificam quando a gente adiciona um soluto em um solvente e ver como que é esse comportamento, tá bom? Nesse conteúdo de propriedades coligativas, a gente vai conseguir explicar algumas questões. Por exemplo, por que a água do mar não se congela a uma temperatura de 0 graus Celsius, já que é a mudança de estado físico, é a temperatura de mudança de estado físico, do estado sólido para o estado líquido? E por que a água lá não está congelada? Mesmo em locais que estamos a menos 10 graus Celsius, por exemplo. Outra dúvida, por que esse homem está jogando sal na estrada? Nós vamos entender por que quando adiciona sal à água fervendo, ela para de ferver. Como se explica a secagem de roupas ao sol? Vamos entender por que a acetona, você tem um potinho de acetona e tem um potinho de água. Por que a acetona evapora mais rápido a temperatura ambiente do que a água? Propriedades coligativas te explica isso também. Por que ao fazer uma salada de alface, ela deve ser consumida de imediato? Isso se você colocar sal. Você vai observar que se você colocar sal, a tendência é ela murchar bem mais rápido. Então, esse assunto propriedades coligativas, ele vai explicar algumas questões. Ele explica algumas questões que são suficientes para nos responder. E aí a gente vai entender por que murcha, por que a água do mar não se congela a zero, por que a acetona evapora muito mais rápido do que a água. Então, bem, as substâncias puras têm propriedades físicas bem definidas. Então, quando eu falo da água, considerando a temperatura, considerando a pressão atmosférica, nós sabemos que ela congela água pura ao nível do mar, né? Ela congela a 0 graus Celsius e ela ferve a 100 graus Celsius. Mas a partir do momento que eu adiciono sal nessa água, que eu levo à formação de uma solução, então essas propriedades elas vão ser alteradas. A água não vai mais congelar a 0 e ela não vai mais ferver a 100. Então, professor, ela vai ferver a menor temperatura ou a maior, vai congelar a que temperatura, se é maior ou menor. Então, a gente vai pontuar como que é essa modificação em relação ao solvente puro e quando ele virou solução. Então, essas propriedades aí de congelamento e de fervura, que é a temperatura, elas vão mudar, não vão ser mais essa a partir do momento que eu adiciono aí o soluto, né? A partir do momento que eu adiciono o sal ou o açúcar, ou um soluto não volátil, tá? E aí você pergunta, o que é esse soluto não volátil? É um soluto que ele tem uma temperatura de ebulição muito alta, né? Então, essas propriedades, por exemplo, me permitem identificar se uma água, por exemplo, teria impureza. Então, gente, por exemplo, se eu tiver 2 copos de água, eu sei que ali são solventes. Ah, mas eu sei que um deles está impuro. Tem coisas que eu não consigo ver a olho nu. Vou colocar para congelar. O que tiver puro, o que não tiver nada, ele vai congelar a 0 graus Celsius. O que tiver impureza, o que tiver alguma coisa, quando chegar em 0 graus Celsius, ele não vai congelar. Vai continuar líquido. Então, essas propriedades permitem a gente observar se um sistema está puro ou está impuro, tá? Mesmo que a gente não consiga fazer essa diferenciação a olho nu. Então, esse assunto é importante porque se observa a maneira como um soluto não volátil vai alterar as propriedades de um solvente. No caso, o solvente que a gente trabalha muito é a água, né? Então, a gente vai observar como o soluto altera essas propriedades que era da água pura antes. Então, em relação à água pura, uma solução que tem sal e água, estou comparando com a água pura, ela vai congelar numa temperatura mais baixa
e vai ferver numa temperatura mais alta. Então, eu peguei sal, coloquei a água sozinha, congela a 0 e ferve a 100. A partir do momento que você põe um soluto, ele vai mexer nessas propriedades. Então, a água não vai mais congelar a 0, ela vai congelar numa temperatura mais baixa. Então, se o 0 é o limite, então ele vai descongelar numa escala lá do negativo. Gente, então propriedades coligativas. Quais propriedades são modificadas quando eu adiciono um soluto não volátil ao solvente? Então ele vai mexer em 4 propriedades do que era a solução pura, né? Do que era a substância pura, ou seja, do que era a água pura. Então, quando eu adiciono um soluto não volátil à água, ele mexe automaticamente em 4 propriedades, tá? 4 propriedades são modificadas, são propriedades coligadas, são propriedades unidas. Então, a partir do momento que a gente adiciona um soluto ao solvente, as propriedades que mudam é pressão de vapor vai mudar o ponto de ebulição, vai mudar o ponto de solidificação e vai mudar a pressão osmótica. Vai mudar como? Para mais ou para menos? A pressão de vapor vai tender a diminuir. O ponto de ebulição vai aumentar. O ponto de solidificação vai diminuir. E a pressão osmótica vai aumentar. Pressão de vapor. Vamos lá, vamos explicar o que é pressão de vapor. É claro que você já notou que uma poça de água acaba evaporando depois de um certo tempo. Né? Tá lá, choveu, tem uma poça de água. E aí, vou lá daqui a 1 hora já não tem mais nada. Aí tu pergunta assim, mas por que tem evaporação se essa água aí não chegou a 100 graus Celsius, né? Nós não estamos num ambiente de 100 graus Celsius. Então, eu vou explicar para vocês o seguinte. Observem esse beck aí, estão observando, né? Então, considerando um sistema aberto, em um líquido as moléculas estão se movimentando, umas mais rápidas e as outras mais lentas. As que são mais rápidas conseguem evaporar para a atmosfera e vai virar o quê? Gás. Ok? Isso vai explicar o quê? Ó, aí ela pegou essas moléculas que se movimentam mais rápido, elas vão sair desse sistema e vão virar o estado gasoso. E aí esse processo é o que explica o fenômeno da evaporação, né? Que as moléculas umas estarem mais rápidas, outras mais lentas. Isso vai acontecer praticamente na superfície, né? Então, essas moléculas que se agitam mais rápido aqui nessa superfície, elas vão conseguir virar gás mais fácil e vão embora, né? Vão para o ambiente. Isso é o que se explica na evaporação. Agora, eu vou explicar para vocês como que é a definição de pressão de vapor. De onde vem? Pressão de vapor. Agora, eu vou considerar um sistema fechado. Fechei aí o sistema, tá? O mesmo processo ocorre aqui. Muitas moléculas evaporam, porém, como elas não podem escapar, elas acabam condensando novamente. Ou seja, as moléculas que viraram gás, vai chegar uma hora que aqui vai ficar tão cheio, que ela vai ser obrigada a voltar a virar líquido. Então, o que vai acontecer? Vai ficar tendo a evaporação e da evaporação vai condensando de novo, vai virar líquido. Por quê? Porque vai chegar uma hora que isso aqui vai ficar super cheio de gás. E aí outras moléculas querem virar gás. Só que para outras moléculas virarem gás, essa que estava aqui vai ter que virar líquido de novo. Então a gente vai ter um equilíbrio, entre a fase líquida e a fase gasosa, de modo que a composição de cada fase vai permanecer constante. Então o que vai ficar acontecendo? Vai ficar tendo essa troca. Vai virar gás, não consegue ir embora, então vou voltar a ser líquido para que outra vire gás. Então essa é a ideia. Então, a rapidez de evaporação é a mesma com que se condensa. Vamos chegar em um equilíbrio. Quando chegou nesse equilíbrio, observe que aqui eu não tenho uma quantidade de gás. Eu tenho uma quantidade de gás quando entrou nesse equilíbrio. Eu tenho uma quantidade que ficou constante de gás. Ele vai começar a exercer uma pressão nesse líquido, na superfície do líquido, tá? Então, o que é a pressão de vapor? É a pressão exercida de vapor, né, pelo vapor sobre o líquido
quando chegou nesse equilíbrio de condensação e nesse equilíbrio de condensação e de evaporação. Então, a pressão máxima de vapor é a pressão que esse gás aqui está exercendo na superfície do líquido, considerando um sistema fechado. Ah, essa pressão de vapor é sempre fixa? Não, ela muda de acordo com a temperatura e ela muda de substância para substância. A pressão de vapor, ou seja, essa quantidade de gás aqui exercendo essa pressão, né, ele está pressionando a superfície, vai variar de acordo com a temperatura e vai variar de acordo com a substância. Então, todas as substâncias têm a mesma pressão de vapor? Não, as substâncias apresentam pressões de vapor características da substância. Então, por exemplo, aqui, ó, a pressão de vapor, quando eu tenho água e acetona, Se nós esperarmos um tempo, nós vamos observar que a quantidade de cetona que evaporou foi diferente da quantidade de água, né? De água praticamente nem mudou, mas a gente observa que a de acetona mudou. Isso por quê? Porque elas apresentam pressões de vapores diferentes, pressão máxima de vapor diferente. Então, a gente está vendo que, por exemplo, aí eu vou explicar se a acetona tem mais ou tem menor pressão máxima de vapor, tá? E falei também, gente, que ela varia com a temperatura. Ela não varia com a temperatura no seguinte. Considerando a água, estou considerando que a água está a 20 graus Celsius. Não está tão quente. Então, a quantidade de gás aqui que eu tenho nessa fase é muito ou pouco? Se não está tão quente, eu tenho muitas moléculas virando gás? Não, eu tenho pouca. Então, a pressão exercida aqui, por exemplo, ele está dizendo que é 18 milímetros de mercúrio. A pressão exercida por esses gases que estão aqui, né, nesse equilíbrio, é só de 18 milímetros de mercúrio. Pronto, agora eu aumentei a temperatura. Botei lá um aquecimento. Isso vai favorecer que eu faça mais moléculas entrar em agitação, né? Então, mais moléculas vão virar gás. Então, se eu tenho mais gás, o que acontece com a pressão? Aumenta. Quando eu cheguei em 50 graus Celsius, eu aqueci o líquido, então eu estou permitindo que mais moléculas virem gás. Então, se mais moléculas vão virar gás, eu vou ter mais gás aqui nessa superfície, então a pressão que eu vou exercer é maior, porque eu tenho mais gás, né? Eu tenho mais gases, moléculas de gases presentes. 100 graus Celsius para a água, tá? 100 graus Celsius para a água. A gente vai observar, muito visível, né? A formação desses gases. E se eu tenho muito gás formado, o que acontece com a superfície do líquido? A pressão que está sendo exercida lá é muito maior. Né? Então, quanto maior a temperatura, maior é a pressão de vapor. Pressão de vapor, tá? Isso quando eu estou comparando a água. A água a 20 graus Celsius tem uma pressão mais baixa, a água a 50 vai aumentando e a água a 100 chegou a 760 milímetros de mercúrio. Então, quando eu aumento a temperatura de uma substância, a pressão de vapor dela também aumenta. Gente, considerando que eu tenho aqui uma diferença de altitude, né? Então, aqui nesse ponto que é mais alto, maior altitude, nós temos uma menor coluna de ar aqui pressionando essa região, né? Então, se eu tenho uma menor coluna de ar, então a pressão aqui na maior altitude, ela é menor. Quando eu desço aqui e vou para o nível do mar, eu observo que a camada de ar é bem maior, né? Então, se a camada de ar é maior, a pressão bem aqui nessa superfície é muito maior. Então, o que eu quero chamar para vocês é que quanto menor a altitude, maior a pressão, a camada de ar, logo vai ser maior a pressão atmosférica nessa superfície, nessa região, quando eu estou no lugar mais alto. Quando eu estou no lugar mais alto, eu tenho uma camada de ar menor. Então, a pressão atmosférica aqui é menor. Ela varia de acordo com a altitude. Considerando que eu estou falando do nível do mar, essa pressão aqui são esses valores. 1 atm, 760 milímetros de mercúrio ou 101
1.325 quilopascal. Então, dependendo da unidade que você está trabalhando, a pressão muda, tá? Se eu estivesse falando em ATM, a pressão é 1. Ao nível do mar. Se eu estiver falando que é em milímetros de mercúrio, o valor é 760. E se eu estiver falando que é em quilopascal, é 101,3, tá? Aí eu quero que vocês me digam, a pressão aqui, então, sem saber de números, não preciso saber números. Você só vai me dizer se ela é maior ou menor do que esses números aqui, dependendo se ele está em ATM, milímetros de mercúrio ou em quilopascal. A pressão aqui vai ser maior ou menor quando eu estou aqui nesse ponto, que é em São Paulo, tá? Então, quando eu subo, eu tenho menor camada de ar. Então, a pressão aqui não é tão alta. Lembra que a pressão está relacionada com algo empurrando, é como se estivesse empurrando essa região. Então, aqui, olha o tamanho dessa camada de ar. Então, a pressão aqui é muito alta. Mas aqui não, a camada de ar é menor. Então, a pressão aqui nessa superfície não é tão alta quando eu comparo com o nível do mar, tá? Então, esses números aqui seria menor que 1 atm, menor que 760 milímetros de mercúrio e menor que 101,3 quilopascal. Agora, falando de nível do mar. Vamos falar em nível do mar. Gente, agora voltando lá para a pressão de vapor da água, que é aquelas moléculas que viraram gás, estão exercendo uma pressão naquele líquido. Quando eu falo da água a 0 graus Celsius, olha o valor da pressão. Olha o valor da pressão. 4. Aumentei um pouquinho, estou aquecendo. A pressão desses gases lá naquela superfície já é 9. Estou aquecendo. A pressão daqueles gases lá na superfície da água, 17. 30, quando eu estou a 30 graus Celsius. A pressão, se eu tenho mais gás, então ele vai exercer mais pressão. Estou aumentando a temperatura. Ó, quando eu aumento a temperatura, a pressão daqueles gases também vai aumentar dos gases na superfície do líquido. Chegou em 90 graus Celsius. A pressão daqueles gases no líquido, 500. Gente, quando chegou exatamente 100, olha quanto que ficou a pressão dos gases. Ficou quanto? 760 milímetros de mercúrio. E isso é igual ao que a gente acabou de ver? É igual à pressão atmosférica. A pressão de vapor da água ficou igual à pressão atmosférica, falando em termos de nível do mar. E o que acontece justamente nesse ponto, gente, com a água? O que acontece justamente nesse ponto? Que é 100 graus, é a temperatura de ebulição. É a temperatura de ebulição. Então, quando é que uma substância entra em ebulição? Quando a pressão máxima de vapor dos gases dele se iguala à pressão que ele está submetido, à pressão externa. Olha que coisa! Então, esse valor da pressão da água chegou exatamente no valor da pressão externa quando eu falava em termos de nível do mar. E aí é nesse momento que a gente vai observar o quê? A ebulição, né? Então, quando que as substâncias vão entrar em ebulição? Quando a pressão máxima de vapor desse líquido se igualar à pressão externa que ele está submetido. E aí ele vai o quê? Entrar em ebulição. Mas aí uma pergunta, será que a água não entra em ebulição, ela só entra em ebulição a 100 graus Celsius? Não, porque depende de quê para ela ebulir? Depende da pressão externa. Se a pressão externa for 760, ela vai ebulir em 760. Mas se eu estiver num local que a pressão externa é 355, ela vai ferver a 80. Porque quando ele chegar nessa temperatura que é igual à pressão externa, aí ele entra em ebulição. Então, existem locais que obrigatoriamente a água não vai ferver a 100 graus Celsius. Isso vai depender de quê? Da altitude em que está submetido o líquido. Gente, e varia também de acordo com a substância, tá? Por exemplo, aqui, ó. Todas as substâncias, se eu estiver falando do nível do mar, todas as substâncias vão ebulir em que momento? Quando todas elas atingirem 760 milímetros de mercúrio. Então, eu tenho acetona, eu tenho um álcool, eu tenho água. Todas vão ebulir quando a pressão de vapor dele se igualar à pressão externa, que eu estou considerando que todo mundo está no mesmo ambiente, né?
que é 760 milímetros de mercúrio. Mas quando eu faço aqui um perfil, por exemplo aqui eu tenho 3 substâncias, que é a acetona, o álcool e a água. Eu observo que a 40 graus Celsius, a pressão de vapor da acetona está em mais ou menos 250, a do álcool está em 150 e a da água ainda está em 50. Então, dos 3, eu peguei uma temperatura para avaliar isso. Dos 3, eu observo que a acetona tem uma maior pressão de vapor. Então, quem é que vai conseguir chegar primeiro em 760 milímetros de mercúrio? Quais dessas substâncias vai chegar mais rápido? A acetona, por quê? Porque quando eu estou analisando aqui qualquer temperatura, eu vejo que ela sempre tem uma pressão de vapor maior. Então, se ela já está a 250, para chegar em 760 é bem mais rápido. Então, ó, eu vou aquecendo aqui, ó. Então, qual a condição para que eu aumente a pressão de vapor do líquido? É aumentar a temperatura. É aumentar a temperatura. Quando eu aumento a temperatura, a gente não aumenta a pressão de vapor do líquido? Então, estou aumentando a temperatura. Quando chegou em 60 graus Celsius, que é o momento que a pressão de vapor do líquido vai se igualar à pressão externa, ó, ele já vai entrar em ebulição. Ah, mas eu observei que aqui o álcool... Não, o álcool ainda está com uma pressão perto de 400. Ah, para ele ebulir, ele precisa chegar em 760. Então, eu preciso aquecer mais. Aí, vou aumentando a temperatura. Chegou em 80. Ah, em 80 foi o momento que a pressão de vapor do líquido ficou igual à pressão atmosférica, que é 760 milímetros. Aí, ela vai entrar em ebulição. Mas eu olhando aqui a água, ó, não. A água agora, quando está em 80, a água agora que está perto de 400. Então, eu preciso aumentar a pressão de vapor, ou seja, eu preciso aumentar a temperatura. Quando eu aumento a temperatura, eu favoreço aumentar a pressão de vapor do líquido. E aí, eu observo que quando ele chega em 760 milímetros, que é a pressão externa, ele vai entrar em ebulição. E aí, por isso que as substâncias, mesmo estando no mesmo ambiente, elas apresentam pontos de ebulição diferentes. Porque não está relacionado com a pressão externa, está relacionado com a pressão de vapor que a substância já apresenta. Então, a gente olhou aqui qualquer temperatura e vimos que, naturalmente, a acetona ela já tem uma pressão de vapor maior do que quando eu comparo com o álcool. Ou seja, os gases presentes na superfície do líquido, ele exerce muito mais pressão do que quando eu comparo com a álcool ou com a água. Então, ó, aí eu vou falar em um termo para vocês. Considerando líquidos diferentes, o que tem maior pressão de vapor a qualquer temperatura, eu posso fazer essa verificação, o que tiver maior pressão de vapor, e nesse caso aqui a gente está levando em conta a temperatura de grau Celsius, a gente observou, ó, que o verdinho é o que tinha maior pressão de vapor. Quem tem maior pressão de vapor, em geral, tem menor temperatura de ebulição, ó, ele entra em ebulição em 60. Quando eu comparo com o álcool, que é 80, e quando eu comparo com a água, que é 100. Então, substâncias que têm menores pontos de ebulição são chamadas de substâncias mais voláteis. Tá? Substâncias que têm menores pontos de ebulição são consideradas como voláteis, ou seja, elas viram gás muito mais rápido do que a outra, no caso aqui, que é o álcool ou a água. Então, por exemplo, a acetona seria a mais volátil dos 3. O álcool intermediário é mais volátil que a água, mas menos volátil que a acetona. E a água seria o menos volátil dos 3, né? Menos volátil do que a acetona e do que a água. Por quê? Porque ele tem uma temperatura de ebulição alta. Então, eu preciso fornecer muito calor para que ele vire gás. Diferentemente da acetona, não preciso fornecer tanto calor para que ele vire gás, né? Então, ele é mais volátil, porque tem uma menor temperatura de ebulição. Ele é mais volátil, pois necessitará de menor energia térmica para igualar a sua pressão de vapor com a pressão local. Então, eu não preciso fornecer tanto calor térmico, tanta energia térmica, para que ele vire gás. Ele vai virar gás numa temperatura bem menor do que os outros.